Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 3 de Romanos, capítulo 3 também de 1 Samuel. Na verdade, 1 Samuel vem antes, depois Romanos. Leremos o capítulo 41 de Jeremias e capítulo 17 do livro de Salmos. Me justificando quanto ao atraso nas leituras da Bíblia ao longo desses dias. De fato, eu tive dificuldade em publicar, eu até gravei, fiz a leitura, mas não consegui editar a tempo porque hora ou outra aparece algum barulho, ou eu erro a pronúncia de alguma palavra, e aí há necessidade de edição. E, consequentemente, não consegui fazer a edição e enviar a tempo. Quando eu enviei, eu não sei qual que é o problema. E estava logado na internet, mas simplesmente não quis carregar. É como se tivesse, pelo fato de eu ter saído da página do YouTube, não ter carregado. E aí, consequentemente, houve o atraso. Mas estarei colocando em dia, né? Procurarei ao longo desses dias aí estar publicando, nem que seja mais de um durante o dia, principalmente aqueles em que eu ver que a leitura tomou um pouco menos de tempo. Então, no mesmo dia eu publicarei mais de um, tá certo? Mas eu vou avisando a vocês. Nem que seja por mensagem aqui embaixo, avisando que no dia haverá mais de um vídeo publicado. Então, vai abrindo tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3, para que a gente possa dar início a mais uma leitura da Palavra do Senhor. E antes de iniciarmos a leitura, fecha teus olhos e vamos orar ao nosso Deus e Pai. Pai amado, Deus maravilhoso, louvamos ao Senhor pela graça de estarmos aqui diante de Ti, aprendendo um pouco mais do Senhor. Te peço perdão, Santo Deus, em particular, por ter atrasado com esse compromisso que antes de tudo fiz com o Senhor. E como também com os demais ouvintes e irmãos que têm acompanhado a leitura. Deus eterno, que isso não venha nos parar ou servir como empecilho para que não perseveremos. Ser gracioso para conosco, que nos dá a graça, ó Deus, de aprendermos com a leitura do que for lido, com o contato que estamos tendo com a Tua Palavra, que todos os dias o Senhor nos encha do Teu entendimento, da Tua sabedoria e do Teu poder maravilhoso, ó Deus, para colocarmos em prática todos os dias aquilo que o Senhor tem nos instruído a fazer. É assim que oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Capítulo 3 de 1 Samuel, que vai dizer o seguinte: o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu, eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar, Samuel. Ele se levantou e foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu, meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel, vá deitar. Se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si. E ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã.
E então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: O que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser, se você me esconder alguma coisa de tudo o que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada, e ele disse: Ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Capítulo 3 do livro de Romanos. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça evidenciar a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falou em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos, pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e mentira. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Capítulo 41 do livro de Jeremias, que diz o seguinte: No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e um dos capitães do rei, foi até Mispa com 10 homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicão.
Enquanto comiam juntos em Mispa, Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e mataram a fio da espada Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Assim mataram aquele que o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, e os caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. No dia seguinte, antes que alguém soubessem da morte de Gedalias, vieram alguns homens de Siquém, de Siló e de Samaria. Eram 80 homens com a barba raspada, as roupas rasgadas e com cortes na pele, trazendo consigo ofertas de cereais e incenso para levarem à casa do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa para encontrar-se com eles, chorando enquanto caminhava. Ao encontrá-los, disse-lhes: venham encontrar-se com Gedalias, filho de Aicão. Mas quando eles chegaram até o meio da cidade, Ismael, filho de Netanias, e os que estavam com ele mataram aqueles homens e jogaram os corpos num poço. Mas houve 10 homens entre eles que disseram a Ismael: não nos mate, porque temos trigo, cevada, azeite e mel escondido no campo. Por isso, ele desistiu e não os matou como havia feito com os outros. O poço em que Ismael jogou todos os cadáveres dos homens que havia matado, juntamente com o corpo de Gedalias, é o mesmo que o rei Asa havia cavado na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo poço que Ismael, filho de Netanias, encheu de cadáveres. Ismael levou cativo todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que havia ficado em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, o governador. Ismael, filho de Netanias, levou-o como prisioneiros e partiu em direção ao território dos filhos de Amon. Quando Joana, filho de Careá e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele ouviram falar de todo o mal que Ismael, filho de Netanias, havia feito, levaram consigo todos os seus homens e foram lutar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às grandes águas que há em Gibeão. Ora, todo o povo que estava em Ismael se alegrou quando viu Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que vinham com ele. Todo o povo que Ismael havia levado cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para o território dos filhos de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele reuniram todos os restantes do povo que Ismael, filho de Netanias, havia levado cativo de Mispa, depois de ter matado Gedalias, filho de Aicão, isto é, reuniram os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os eunucos que haviam recuperado em Gideão. Seguiram adiante e pararam em Jerute-Quimã, que fica perto de Belém, para dali irem para o Egito por causa dos caldeus. Estavam com medo dos caldeus porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Capítulo 17 do livro de Salmos. Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas, prova-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra-me as maravilhas da tua bondade, ó Salvador daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar.
Parecem-se com o leão, ávidos por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os. Com a tua espada, livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Fiquem com Deus e aguardem os próximos vídeos.